porque a chuva não veio, né? Não veio com aquela força que a gente estava esperando e, para piorar, os incêndios permanecem, tomando bastante tempo aí do Corpo de Bombeiros e assombrando a nossa saúde e a nossa cidade, né? Pois é, para vocês terem uma ideia, nessa segunda tem destaque para queimadas nas regiões da Estrutural, Candangolândia, Paranoá e Fercal. Não foi possível mensurar a dimensão das áreas atingidas, mas o estrago ainda é grande. Quem está conosco ao vivo, Karine Nogueira, já está aqui no DF no ar, né, Karine? Bem-vinda, viu, amiga? Quero saber os detalhes aí desse trabalho todo do Corpo de Bombeiros e se todos esses incêndios registrados foram extintos ou tem equipe na rua trabalhando sem parar. Como é que tá por aí o clima nesse momento nesse batalhão? Bem-vinda. Obrigada, Cadengue. Bom dia para você, bom dia, Neila, bom dia para todos que nos acompanham aqui no DF no ar. Nós estamos aqui no grupamento de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros, que fica aqui na Asa Norte, para dar detalhes sobre esse intenso trabalho do Corpo de Bombeiros. Todos os dias, é claro, mas ontem foram 40 incêndios aqui no Distrito Federal, que vocês mencionaram. Tem destaque, né, o incêndio na Estrutural, o incêndio também na região da Fercal e na Candangolândia. O incêndio na Estrutural começou provavelmente por conta ali de um lixo que foi queimado. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, mas ele conseguiu ser extinto e não atingiu, por exemplo, a área de proteção ambiental, o Parque Nacional, que ano passado já sofreu muito por conta dos incêndios. Na Fercal, uma área de extrema dificuldade para os bombeiros. Ele ainda não foi extinto, ele está controlado, mas obviamente o Corpo de Bombeiros está atento a qualquer tipo de ignição ali de outras chamas que podem voltar com essas chamas por ali. E também teve esse incêndio na Candangolândia, que assustou muito, porque fica ali próximo das casas e também ali da Épia Sul. Muita gente, muitos motoristas se assustaram com aquela névoa, né, aquela fumaça ali na pista. Esse incêndio também foi extinto. Eu vou conversar agora com o Tenente Ventura, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que está aqui ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre esses incêndios. Tenente, qual foi o incêndio mais difícil de ser controlado ontem? Bom dia. Muito bom dia. Eu acho que você resumiu muito bem o panorama geral com a sua fala inicial. E talvez a gente pode dizer que o mais difícil tenha sido o da Fercal por causa do acesso. E é inclusive por isso que ele dura mais do que um dia. Ele já vinha do final de semana e a gente consegue fazer o que a gente comentou ontem. A gente consegue controlar, mas às vezes não consegue extinguir até o final porque precisaria do acesso. E muitas pessoas perguntam, por que não joga então água com aeronave? E a gente faz sim uso de aeronaves. Ontem a gente fez no combate lá no próximo da Estrutural. E o que acontece é que se eu mando uma aeronave jogar água por cima, ela facilita muito o meu combate, porém ela não extingue totalmente. A maioria das vezes ainda sobra, ela vai diminuir a chama, ela vai quase matar a chama, só que eu preciso da equipe de solo para terminar esse combate. Então, se eu não combinar as duas coisas, não adianta empregar o recurso aéreo assim. Então, o incêndio na Fercal, ele não foi totalmente extinto, ele está controlado, né? Deve durar mais alguns dias? Eu não consigo te precisar essa informação, porém a expectativa é que ele continue controlado porque ele não tem muito para onde evoluir. E quando ele evoluir para uma área que dê combate, a gente vai estar lá. Tanto é que a gente passou a noite toda lá, teve equipes de prontidão do quartel de Sobradinho que passaram a noite lá exatamente para garantir que ele não vai evoluir para uma área perigosa. Então a gente está vigiando ele. Perfeito. É importante a gente falar, Cadengue e Neila, vocês estavam comentando, inclusive, no link da Lívia, né, questão da névoa, né? A gente observou um pouquinho de névoa quando a gente chegou aqui e eu senti um cheirinho de fumaça. Até perguntei aqui pro tenente se tem algum incêndio por aqui perto, sei lá, aqui próximo da Floresta Nacional, mas não tem nada de incêndio por aqui agora não, né, tenente? Sim, foi a primeira pergunta que ela me fez, porque você olha no horizonte e consegue ver que ele está embaçado nos horários mais iniciais do dia. É porque são horários mais frios que a fumaça ela vai condensar. Porém, isso foi agora cedo. Já nas primeiras horas você já consegue olhar para o horizonte e essa imagem sumiu, porque a temperatura vai aumentando, isso dispersa, é uma coisa normal, não significa que tem um incêndio acontecendo agora, porque não tem. Todos os nossos incêndios ontem foram controlados e a maioria esmagadora foi debelado. Se eu não me engano, o único que a gente não terminou totalmente foi esse da Fercal. Tenente, o senhor
Perfeito. Tem pergunta da Neila lá no estúdio. Vamos passar para a Neila. Eu fico preocupada aqui com os animais, né? A gente viu que foi resgatado o lobo-guará essa semana. Como é que foram as apreensões de animais nessas queimadas? Perfeito. A pergunta da Neila, tenente, é com relação aos animais feridos, né? A gente conseguiu, inclusive, ao vivo, acompanhar o trabalho da repórter Ana Bianchini, que estava no incêndio na Candangolândia, observou ali os bombeiros salvando uma cobra. O senhor, inclusive, conseguiu observar ali alguns animais da região da estrutural, né? O que acontece? Durante o combate, se você estiver cercando, se vier fogo de vários lados, vai acabar cercando os animais, eles não vão ter para onde fugir. Porém, o que aconteceu ontem, inclusive, eu tive a sorte de ver um macaco fugindo, porque o incêndio era apenas de um lado e eles têm todo o resto da região para poder buscar proteção. E é por isso também importante a gente chegar cedo, porque evita do incêndio se alastrar para lados que vão cercar os animais. Perfeito. É importante a gente falar sobre o que causa esses incêndios, né? Foram 40 incêndios só ontem. E a informação que a gente tem, né, é que a maioria, às vezes, tem a ver ali com, sim, um incêndio criminoso, um incêndio que foi iniciado de forma humana. É o que vocês estão achando com relação ao incêndio na estrutural? É muito importante a gente dividir alguma coisa aqui, meio que conceitual. O incêndio, ele geralmente 99% vai ser de atividade humana. Mas isso não significa que ele é criminoso, pode ser acidental. E mesmo os criminosos ainda você tem que dividir entre aqueles que têm a intenção e os que não têm, os dolosos, os culposos, enfim. Causas naturais de incêndio, via de regra, até são vulcão e raio. Vulcão não tem no Brasil e raio ainda vai chegar quando começar o período chuvoso. Não é o caso. Então a gente pode afirmar, sim, que os incêndios são por atividades humanas, mas a gente não consegue precisar se foram criminosos. Tá? Pode ter sido acidentes. Perfeito. O importante é sempre acionar de forma rápida 193, o Corpo de Bombeiros, que está aqui a postos para enfrentar esses incêndios aqui no Distrito Federal. Volto com você, Neila Cadengue. Obrigada, viu, Karine? Agradeço ao nosso entrevistado pelos esclarecimentos muito importantes e pertinentes para a gente aprender mais sobre isso.